Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui abrindo o Seminário Internacional de Direito Administrativo Sancionador. Eu sou o Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Nós estamos aqui na companhia do Dr. Luiz Vicente Magni de Chiara, que é diretor de Assuntos Jurídicos da FEBRABAN, que fará a abertura do nosso seminário. Inicialmente, eu quero agradecer o apoio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador da OAB Nacional, a Escola Superior da Advocacia da OAB Nacional, a Federação Brasileira de Bancos FEBRABAN, o Instituto de Direito Administrativo Sancionador, o IDASAN, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, o CESA, a Associação dos Membros do Ministério Público Nacional, a CONAMP, a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a FMP, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, o CNPG, e a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a EMAGES, pelo apoio emprestado a este Seminário Internacional de Direito Administrativo Sancionador. Sem essas entidades, essa iniciativa não teria sido possível. Este é um seminário que reúne catedráticos da Espanha e professores do Brasil. Para a abertura, como referi, nós temos a presença do Dr. Luiz Vicente Magni de Chiara, diretor de Assuntos Jurídicos da Federação Brasileira de Bancos. Luiz Vicente Magni de Chiara é formado e pós-graduado em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com LLM pela University of Virginia. Bom, é uma honra recebê-lo, doutor Luiz Vicente. Você tem a palavra pelo tempo de até 30 minutos para poder expor o tema referente aos princípios de direito administrativo sancionador do sistema financeiro nacional. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde aos colegas no continente europeu. Eu gostaria de agradecer, em nome da FEBRABAN, na pessoa do professor Fábio Medina, a oportunidade de participar desse seminário de grande valia. O tema Direito Administrativo Sancionador, ele é de grande relevância para o sistema financeiro. Afinal, sem essa estrutura e o conteúdo dele bem dimensionado, a gente não tem um sistema eficiente e um sistema adequado como um todo. A minha fala nessa abertura, eu vou me concretizar em aspectos práticos, dos efeitos práticos decorrentes dos princípios do direito financeiro, do direito administrativo sancionador. Não vou me atrever a entrar em aprofundamento técnico, afinal, teremos grandes especialistas aqui no decorrer do dia, professores, catedráticos, doutores sobre o tema, que terão total condição do aprofundamento e do estabelecimento da dicotomia do tema como um todo. O que eu procurarei fazer é correlacionar o princípio com preocupações do sistema, exatamente na ordem da realidade, e o efeito prático sobre isso. Antes de iniciar sobre exatamente esta diretriz, eu gostaria de fazer dois grandes basilares. Um primeiro deles é que o sistema financeiro, em todos os seus bancos, tem estruturado de maneira extremamente apropriada as áreas de controles internos e compliance. A gente tem reestruturado e aperfeiçoado todas essas instâncias exatamente para que não ocorra descumprimento de qualquer norma e, consequentemente, uma necessidade de ter um processo sancionador. Tanto na parte de crédito, liquidez, operacional, reputacional, as áreas têm sido reestruturadas de maneira muito apropriada para dar sustentação sobre todos esses aspectos. Então, eu gostaria de realmente reforçar que todo o sistema está comprometido com a aderência de todas as normas da regulação do Banco Central do Brasil. Do outro lado, acho importante também ressaltar numa fala inicial que
todo o aperfeiçoamento que está sendo feito pelo Banco Central na sua parte de supervisão, regulação, supervisão e fiscalização, ela é bem-vinda e desejável. Afinal, sem um controle estruturado de toda a questão, um aperfeiçoamento e uma adequação às melhores práticas nacionais e principalmente internacionais, o sistema deixa de funcionar de maneira apropriada. Então, é importante a gente ter, sempre que introduzir o tema de qualquer processo administrativo dentro do sistema financeiro, esses dois basilares, o basilar do comprometimento das instituições financeiras e da atuação do dever-poder do Banco Central no processo tanto de supervisão, regulação e fiscalização. Para adentrar no reflexo da tipologia dos princípios relacionados às preocupações do setor, eu gostaria de inicialmente fazer um breve histórico, muito simples, da evolução das questões ligadas ao direito administrativo sancionador, inclusive na sua visão de supervisão. A gente, até pouco tempo, sempre se estruturou as questões ligadas, baseado em regras, numa questão formal, ou seja, simplesmente ali, quase com uma proximidade com o aspecto penal, ou seja, você tem ali um descumprimento na norma, você deveria ter uma sanção. E a gente percebe que não só na sociedade brasileira, mas na sociedade, evolução mundial como um todo, você tem um caminho disso, de um sistema efetivamente de regras para um sistema de gestão de risco, baseado em riscos. Isso fica evidente em várias normas editadas pelo Banco Central e, obviamente, no novo marco regulatório do direito sancionador administrativo sobre o sistema financeiro, que é a Lei 13.506. Óbvio que ali você tem as questões olhadas de maneira abertas, muito mais voltadas para a conduta e os efeitos dessa conduta do que estritativamente sobre a submissão da conduta à norma. É importante a gente ter esta questão de maneira muito clara, efetivamente porque isso vai nortear toda a interpretação dos princípios em si e a aplicação deles sobre as normas do marco legal. Então, acho importante a gente ter essas questões de basilares. Avançando, e aqui eu acho que é o ponto que realmente eu gostaria de introduzir para debate e deixar depois os especialistas aprofundarem isso no decorrer do seminário, é exatamente o exercício do dever-poder do Banco Central na parte fiscalizatória. Óbvio que ele não tem um poder ilimitado, ele está norteado ali por questões constitucionais e, obviamente, pela aplicação da Lei 13.506. Nessa seara, eu gostaria de trazer uma questão muito relevante relacionada exatamente à questão do princípio da legalidade e da proporcionalidade. Qual a preocupação do sistema financeiro com relação à interpretação e aplicação efetiva desses dois princípios? Está muito presente na dosimetria da pena que foi evoluída do modelo anterior para o novo marco legal. No modelo anterior, penas aqui pecuniárias e estabelecimentos de multas, você tinha ali estabelecimento de valores precisos, exatamente por falhas de comunicação do Banco Central, por falhas de controle. Quando se vai ao novo modelo, novo marco legal, você tem um range extremamente alongado da aplicabilidade da pena pecuniária, da multa propriamente dita, que vai desde 0,5% do benefício oferido por aquela conduta até a expressão de 2 bilhões de reais, que seriam hoje aproximadamente 307 milhões de euros. Então, obviamente, tem uma preocupação do sistema, como que o Banco Central, dentro de um processo sancionador, vai caracterizar essa dosimetria. Que o leva exatamente, que princípios e que critérios serão utilizados para fixar num patamar mínimo ou num patamar máximo. Obviamente, isso é desejável porque dá uma discricionariedade ao Banco Central, mas como ela será fixada? Jurisprudência hoje não está formada. Abrindo parênteses, a gente sabe que a jurisprudência dentro do aspecto do direito administrativo sancionador no sistema financeiro, ela é fixada por o Conselhinho, né, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é o órgão de segunda instância sobre os processos sancionadores do Banco Central, entre outras entidades, por exemplo, a CVM. Isso não está ainda fixado. Então, aqui realmente é uma questão
da gente compreender como os princípios da legalidade e, essencialmente, da proporcionalidade serão interpretados por essa preocupação que o sistema traz, a abrangência da dosometria sobre uma eventual irregularidade. Importante, então, essa compreensão, porque esta é uma das principais preocupações do setor da aplicação dos princípios sobre uma questão prática e fundamental do dia a dia. Um segundo aspecto, talvez, na minha visão, um dos mais relevantes, está ligado à questão da tipificação, né, do princípio da tipicidade em si. Como é de conhecimento, a tipicidade no direito administrativo ela é distinta da tipicidade do direito penal. Enquanto no direito penal a gente tem realmente ali que chama tipicidade stricto sensu, exatamente a subsunção da conduta à norma, é desejável, e assim foi feito no novo marco legal, na Lei 13.506, que os tipos no direito administrativo sejam abertos, efetivamente, para poder dar o poder de discricionariedade ao Banco Central, se aquela conduta ela tem uma natureza grave, deu um efeito indesejável ou não. Obviamente, essas questões ela têm os aspectos positivos e os aspectos negativos. E a preocupação dos aspectos negativos é que, por ser um tipo efetivamente aberto, você tem uma questão ligada a falhas operacionais e erros que podem levar a eventuais sanções. Então, aqui eu acho que a preocupação é não criminalizar, e aqui entre aspas criminalizar, né, trazendo o conceito do direito penal, o dever de conduta da instituição financeira. Como eu disse no início, as instituições estão muito bem estruturadas com as áreas de controle interno para efetivamente prevenir qualquer tipo de falha e qualquer tipo de não aderência às normas, né? Então, as áreas de compliance estão estruturadas. Mas é praticamente impossível, e eu diria aqui com muita clareza, que dentre das milhões e milhões ou bilhões de transações que são realizadas pelo sistema, que eventualmente não ocorra uma falha, tanto na comunicação ao Banco Central, de dados que têm que ser informados a ele, como também no relacionamento com o cliente. Imaginar que, eventualmente, não ocorra um débito indevido em conta, que não ocorra um lançamento inadequado numa fatura de cartão de crédito. Por si só, essas condutas deveriam tipificar uma sanção em si, ou deveria ser, o que deveria ser recriminado pelo Banco Central e desejável que ele atuasse, são condutas de infração grave que levam a consequências maiores para o sistema. Novamente, aqui a gente não tem essa questão muito sedimentada. Existem, obviamente, precedentes do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, reconhecendo que a tipicidade no direito administrativo não deve ser a tipicidade stricto sensu do direito penal. Mas como o Banco Central aplicará exatamente essas subsunções, esses tipos abertos que foram colocados pelo novo marco legal. Então, esta é talvez a grande preocupação. Nessa seara, eu gostaria de trazer, inclusive, para exemplificar, contextualizar a nossa estrutura e o que eu estou colocando, exemplo dos tipos abertos que a lei trouxe, que ficam muito latentes exatamente essa questão do princípio da tipicidade, que inclusive será muito mais abordada mais à frente pelos demais painelistas, os demais palestrantes, né? Então, o primeiro deles, que dá uma margem completa, pode ser colocado qualquer coisa, está a realizar operações no sistema financeiro em desacordo com os princípios previstos em normas legais e regulamentares que regem a atividade autorizada pelo Banco Central. Praticamente entra tudo. Então, se o banco não cumprir uma determinada norma, poderia ser aberto um processo sancionador. É correto ter esse tipo de situação? Mais ainda, se a gente pegar outros exemplos, deixar de fornecer ao Banco Central documentos e dados ou informações cuja remessa seja imposta por normas legais. Fornecer ao Banco Central documentos e dados e informações incorretos. Então, a gente vê que são diretrizes extremamente abertas, importantes. Obviamente, acho que a questão aqui é importante, porque, por falha desses dados, isso aqui pode ocorrer consequências mais graves dentro do sistema, o que não é desejado, mas como equilibrar o que é uma consequência efetivamente grave e aquilo que foi efetivamente uma falha operacional ou uma falha, um erro comum ali na ponta, né? A gente vê isso sendo interpretado de maneiras distintas ainda nas primeiras movimentações ligadas à lei.
que, obviamente, vai ter que ser sedimentado pela jurisprudência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Agora, para se chegar lá, eu não tenho dúvida nenhuma que a interpretação dos princípios estruturados da tipicidade e, obviamente, da proporcionalidade, entre outros, poderão realmente nos ajudar a compreender esse marco regulatório e levar qual que é a consequência que deveria ser aplicada e, obviamente, levar uma maior segurança jurídica, que é o desejado de todos, e que efetivamente traga uma compreensão sobre a matéria. É importante sobre o princípio da tipicidade ainda a gente colocar que a própria lei reconhece que o Banco Central tem essa liberdade de trazer o que é o caráter, o que deveria ter um caráter sancionatório e aquilo que deveria ser de menor gravidade. Tanto é assim que o Banco Central pode, inclusive, deixar de instaurar o processo administrativo se considerar que teve uma baixa lesão. Então, aqui realmente é um ponto primordial. E o desafio, mais uma vez, fica presente, né? Como, na supervisão de várias instituições financeiras, realizado por várias pessoas, por vários agentes, equalizar o que seria, então, uma questão de baixa lesão por uma questão de natureza grave, que estaria ligada a um resultado indesejável para o setor como um todo e uma conduta sobre o todo, né? Então, é realmente esta segunda preocupação do sistema financeiro, obviamente, ela é extremamente relevante para que seja discutida e debatida dentro do âmbito da interpretação dos princípios, exatamente para a gente poder nortear e poder estruturar de maneira apropriada a consequência disso para o nosso desenvolvimento do país e o desenvolvimento do sistema financeiro como um todo. O terceiro ponto que eu gostaria de abordar de correlação entre os princípios e a preocupação do setor está ligado aos princípios da culpabilidade e presunção de inocência, que, mais uma vez, será muito bem aprofundado no decorrer desse seminário. É de conhecimento também que, dentro do processo administrativo sancionador, não há uma responsabilidade objetiva, ou seja, deve-se apurar a culpabilidade e, enquanto não é apurada a culpabilidade, deveria ter uma presunção de inocência. Aqui, é importante a gente reconhecer também o grande avanço que houve com o novo marco legal, trazendo a conduta colaborativa entre particular e público, entre ente regulado e regulador, entre todos os partícipes integrantes dessa relação de atividade regulada. Instrumentos aqui foram colocados na lei, inclusive vários deles vindos da esfera penal, né? Se a gente lembrar que foram introduzidos o termo de compromisso de ajustamento de conduta, o acordo administrativo em processo de supervisão, quer dizer, são institutos que já eram utilizados na esfera penal, que foram introduzidos para a esfera administrativa com grande valia. Então, hoje, o Banco Central possui mecanismos para perquirir a conduta que efetivamente seja indesejável, inclusive com a colaboração de todos. Afinal, como eu disse nos primeiros momentos da minha fala, os bancos estão muito preocupados em seguir as aderências e as normas do Banco Central. As áreas de controles internos estão muito próximas. E qualquer questão que ocorra é questão de falha operacional. Então, você ter a liberdade de poder ir ao órgão regulador e dizer que aquela falha operacional ocorreu e poder sanar aquele ponto, que é o que é desejável, ou seja, você identificar uma falha e automaticamente no momento seguinte sanar, para que você não tenha um efeito mais abrangente do que teve sobre aquela questão, esses mecanismos impulsionam muito essas condutas. E a gente vê, inclusive, a evolução disso pelo volume já de questões que já foram feitas, acordos que já foram feitos junto com o órgão regulador. Então, realmente, aqui é um grande privilégio e uma grande evolução que foi feito dentro do nosso sistema do processo administrativo sancionador, obviamente regulado aqui no âmbito do Banco Central. Mas aqui tem também, eu acho, uma questão que não fica restrita só ao âmbito financeiro, eu acho que bem maior de todas as correlações entre a parte administrativa e a parte penal, é que como se vai refletir este acordo,
essas condutas que foram ali colocadas, aquele reconhecimento ali de falhas que foram postas, eventualmente na esfera civil, que pode ter ali uma indenização para algum cliente, mas principalmente na esfera penal, né? A gente sabe que o Banco Central tem o dever-poder de comunicar essas questões ao Ministério Público, que é o detentor ali da ação penal. Como que isso será refletirá do ponto de vista de efetivo sobre ao Ministério Público numa conduta sobre essas questões? Quer dizer, a gente pode ter o risco aqui, ou ter uma insegurança, que eventualmente uma severidade muito maior na esfera penal do que na esfera administrativa. Como é que, ao Ministério Público interpretar essa conduta, colocando no judiciário, como é que o judiciário também vai interpretar essa conduta? Então, esse equilíbrio entre o que é colocado de consequência na esfera administrativa e o reflexo dele na esfera penal, talvez seja um dos grandes desafios hoje. Eu colocaria não só dentro do processo administrativo do sistema financeiro, mas como qualquer processo administrativo sancionador do sistema financeiro, como qualquer interlocução aqui de outros processos administrativos de outros setores. E é o que traz ainda uma insegurança para que os institutos efetivamente deslanchem e ganhem mais ainda velocidade do que eles as possuem hoje. Então, a introdução desses institutos, dentro da presunção de inocência, inclusive, ele é uma grande evolução, mas ainda acredito que exista ainda passos a serem dados exatamente para a gente equilibrar o efeito de um lado na esfera do outro. E eu não tenho dúvida aqui que, mais uma vez, seminários como esse, que trazem professores e acadêmicos e pessoas tão renomadas para introduzir e estudar e aprofundar as questões dos princípios aqui colocados, e no caso específico da culpabilidade e da presunção de inocência, ajudarão e muito esta evolução de interlocução entre a esfera administrativa e penal e, eventualmente, as consequências disso sobre qualquer uma das situações, trazendo, obviamente, segurança não só para o administrado, mas principalmente para a estrutura do direito administrativo sancionador como um todo e a estabilidade das relações jurídicas, que é o que se deseja em qualquer ambiente de sociedade democrática de direito. Portanto, aqui o que procuro trazer é exatamente questões práticas que decorrem do dia a dia aqui das questões financeiras e com relação às preocupações, aonde os princípios administrativos do processo sancionador poderão, de grande valia, auxiliar na moldura e na gestão das consequências, né? Eu trouxe, obviamente, a questão da proporcionalidade e legalidade ligada à dosimetria da pena, essencialmente de muita relevância a questão da tipicidade, exatamente os tipos abertos, e como é que isso se comunica com relação ao dever de conduta, o dever, na verdade, de cuidado das instituições financeiras para estarem aderentes a todas as normas, e, finalmente, a questão da reflexo dentro das declarações que são feitas dentro do processo administrativo, os reflexos disso na esfera penal, dentro, obviamente, mais uma vez, dos princípios aqui da culpabilidade e da presunção da inocência, né? Com isso, obviamente, eu procuro fazer aqui uma introdução das questões que serão debatidas no dia de hoje, trazendo uma visão prática e das preocupações do sistema financeiro, no qual não tenho dúvida que esses princípios serão muito bem debatidos, com muita qualidade, por os demais professores acadêmicos e palestrantes que farão a evolução no decorrer do dia de hoje. Eu queria só deixar uma última mensagem, como eu coloquei no início, que o setor financeiro está comprometido efetivamente com com a aderência, na verdade, das normas do Banco Central e no auxílio da evolução de todo o sistema e ambiente regulatório, inclusive para a estrutura do processo administrativo sancionador dentro do âmbito do Banco Central. Então, colocadas essas palavras, espero ter contribuído aqui para iniciar as conversas em si e colocando algumas questões práticas para debates futuros. Mais uma vez aqui, eu agradeço, em nome da FEBRABAN, a
as palavras, a oportunidade que temos aqui de explanar e colocar essas questões de interesse do setor num seminário extremamente relevante, muito bem organizado pelo professor Fábio Medina. Então, mais uma vez, agradecer pelo convite e passo a palavra para o professor. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns pela explanação inicial, brilhante exposição do Dr. Luiz Vicente Magni de Chiara, diretor de Assuntos Jurídicos da FEBRABAN. Eu gostaria de reiterar os agradecimentos à FEBRABAN, mas ainda também às entidades que, junto com a FEBRABAN, apoiam este seminário, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, à Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador da OAB Nacional, à Escola Superior de Advocacia da OAB Nacional, ao Instituto de Direito Administrativo Sancionador IDASAN, ao Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, CESA, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, CNPG, e à Escola da Magistratura do TRF4, a EMAGES. Todas entidades essenciais para a organização e realização deste seminário internacional, cuja abertura acaba de se realizar com esta palestra inaugural do Dr. Luiz Vicente Magni de Chiara. Convidamos todos para assistir na sequência o painel com o professor Juan Ramón Fernandes Torres, e que estejam todos inscritos, fiquem atentos, as inscrições seguem abertas, participem deste Seminário Internacional de Direito Administrativo Sancionador. Continuem conosco. O seminário terá sequência com o painel com o professor Juan Ramón Fernandes Torres. Muito obrigado.